Senhor, amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. E no livro de Neemias, no capítulo 7, versículos 61, 62, 63 e 64. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem. Se eram de Israel, os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Agaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, os de Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. Amém, irmãos? Pode se sentar. Espírito Santo de Deus, Deus Santo, Deus Justo, Deus Fiel, Deus querido, Deus amado, chegou a hora, Senhor, da glória do Senhor, falar com a tua igreja. Amado Pai Eterno, eu quero te pedir, usa a minha vida, Senhor, da glória. Amado Pai Eterno, porque eu também quero escutar, Senhor Jesus, eu também quero aprender da tua palavra. Amado Pai Eterno, então fala conosco, Senhor, da glória, nesta noite, nós te daremos a honra e a glória, Pai, no nome de Jesus. Irmãos, nessa passagem, no começo do capítulo 7, a palavra de Deus vai começar dizendo que Neemias tinha acabado de construir os muros, né, de Jerusalém. Ele tinha acabado de construir os muros e de botar as portas no lugar. Ou seja, eu vejo com isso que a cidade já estava completamente protegida. Eu vejo com isso que a cidade já estava completamente erguida, né, reconstruída, melhor dizendo. E aí eu continuei lendo essa passagem, e aí Neemias vai dizer que viu que a cidade ela estava muito vazia ainda, viu que a cidade ela ainda estava muito desocupada, se é assim que eu posso dizer. E ele fala que Deus propositou no coração dele, dele procurar o livro de registro daquela época, porque naquela época era normal, comum, todos os habitantes serem registrados. Era comum todas as pessoas serem registradas. É como se fosse a nossa identidade, nossa certidão de nascimento, o registro de que nós somos os seres viventes, né? Que nós estamos nesse mundo. E aí eu vejo com isso, irmão, que Deus ele propositou no coração de Neemias. Eu vejo com isso que quando Deus proposita alguma coisa no nosso coração, nós temos que seguir aquilo que Deus proposita no nosso coração. Eu vejo que quando Deus proposita algo no nosso coração, nós temos que deixar tudo aquilo que está no nosso coração e seguir aquilo que Deus propositou no nosso coração. Quantas vezes Deus proposita algo no nosso coração e o nosso coração está tão cheio que a gente não consegue escutar aquilo que Deus está falando conosco? Quantas vezes Deus proposita algo no nosso coração para que a gente possa fazer e a gente não dá ouvidos para Deus, a gente não dá ouvidos para aquilo que Ele propositou no nosso coração. Sabe, igreja? E aí eu parei nessa passagem, eu parei nessa parte da Bíblia que fala isso. E eu fiquei imaginando quantas vezes Deus proposita algo no meu coração e aí eu compartilho com alguém que está do meu lado, porque tudo aquilo que Deus proposita no meu coração eu tenho que compartilhar com alguém. Quantas vezes Deus proposita no meu coração e eu vou diretamente falar, ao invés de dobrar os meus joelhos e falar com Deus. Quantas vezes Deus proposita no nosso coração algo para que a gente faça. Às vezes não precisa ser nem tão extraordinário assim. Às vezes não precisa ser nem tão louco assim.
Mas às vezes Deus proposita no nosso coração e a gente vai diretamente falar com o irmão, homem, carne. Quantas vezes? E aí, irmão, acaba acontecendo, sabe de quê? Da gente se deparar com pessoas que querem pegar tudo para eles. Aí a gente acaba se deparando com pessoas que querem pegar todas as coisas para eles. Ah, mas Deus propositou no meu coração, mas fulano de tal que está fazendo, porque eu fui comunicar a ele. Ah, Deus propositou no meu coração, mas eu não estou fazendo nada porque é o meu irmão que está fazendo. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus propositou no seu coração, então faz você mesmo. Se Deus propositou no seu coração, é para você fazer, não é para seu noivo, não é para sua noiva, não é para o seu esposo, não é para sua esposa fazer. É para você fazer. E aí eu continuei lendo, e aí a palavra de Deus vai falar que Neemias achou o livro de registro. Neemias, ele vai achar e ele vai começar a fazer a contagem, ele vai ler, ele vai conjecturar, ele vai ler, ele vai reler, ele vai administrar aquele livro para ele. Né? E aí ele começa a ver família por família, pessoa por pessoa, e aí ele começa a ver, né, cada um que está aqui, que estava lá no livro de registro. E aí, irmão, teve 642 homens que poderiam até ser israelitas, que poderiam até ser descendentes de Israel, que poderiam até ter a sua descendência lá. Mas, sabe, evangelista, eles não conseguiram provar. E eu fico imaginando com isso apenas duas coisas. Somente duas coisas me vêm à cabeça quando eu vejo que uma pessoa tem um registro, mas não consegue provar que tem um registro. Somente duas coisas me vêm à cabeça. O registro é algo que você faz assim que você nasce. O registro é algo que assim quando você acaba de sair da maternidade, os seus pais vão lá e te registram no cartório. O registro é aquilo que você faz para não ser um indigente. Indigente é aquele que não tem identidade. E aí, irmão, somente dois motivos eu encontro. O primeiro deles é que nunca foi registrado. Nunca foi registrado. Porque se eu tenho registro e quando eu tenho que apresentar o meu registro eu não acho, só tenho dois motivos. Ou eu não fui registrado, ou eu perdi o meu registro. Queridos, e aí a gente pode começar a conjecturar. Eu te convido a vir comigo. Eu te convido a vir no mesmo pensamento que eu, porque Deus ele está querendo falar com a igreja nesta noite. Aleluia. E irmãos, aquele que não é registrado, aquele que vem para a igreja, ele pode estar até aqui em todos os cultos, ele pode estar até aqui em todos os eventos, mas ele de verdade não entregou o seu coração para Deus. Mas ele de verdade não dobrou o seu joelho com sinceridade, quebrou o seu coração. Mas ele de verdade não teve um encontro verdadeiro com Deus. Esse é o que não é registrado. E quantos na igreja não são registrados? E quantos dentro da casa do Pai estão aqui fingindo ser evangélicos? E quantos na casa do Pai estão aqui fingindo ser filhos? Mas não são, porque não tem registro. Porque no registro consta o nome do pai, consta o nome da mãe, consta lá todas as referências, irmão. E aí, irmão, eu fico conjecturando. Por que será que o evangelho está desse jeito? Por que será que as igrejas estão desse jeito? Eu só tenho apenas 1 ano e 10 meses de convertido. Apenas. E eu já vejo tanta coisa. Sabe, eu vejo tanta gente falando: a minha identidade é servo do Senhor, fiel adorador eu sou. E na hora da prova? E na hora do deserto? Aí a sua identidade vira para o quê?
Porque o que não é registrado, ele pode muito bem fazer uma identidade falsa a hora que ele quiser. Ele pode adotar várias máscaras. Ele pode adotar várias identidades, porque ele não é registrado. O registro dele não está nem aí. E aí? Como é que você vai saber? Aleluia, glória a Jeová. Aí, irmãos, eu estava na escola, se eu não me engano, quarta-feira, conversando com um amigo meu, o nome dele Miqueias. E aí chegou o filho não registrado, apertou a nossa mão, e aí o Miqueias brincou com ele e falou assim: e aí, meu bispo, que não sei o que? Aí ele: eu, bispo? Não, eu sou daquele servo humilde e fiel. E eu olhando aquilo. Daqui a pouco o Miqueias fala assim: daquele servo fiel que usa roupa de pano. Irmãos, eu me escandalizei. Nessa mesma hora, ele soltou um palavrão maior do que tudo. E eu falei: servo humilde e fiel desse jeito? Que identidade é essa? Que registro é esse? É desse jeito que é servo humilde e fiel? É assim que quer entrar na igreja e falar: eu sou servo de Deus? Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Deus, ele não precisa de gente falsa. Deus, ele não precisa de gente hipócrita. Deus, ele não precisa de gente medíocre. Ele precisa de servos fiéis e adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele precisa de pessoas que o adorem em todo momento. Ele precisa de pessoas que estão dispostas a fazer a obra dele. Ele precisa de pessoas que se disponibilizam, que renunciam para estar diante dele. E aí eu peguei essa palavra, né? Eu comecei a estudar essa palavra. E aí eu falei: Deus, a minha identidade está em Ti. A minha identidade, eu sou servo Teu, Pai. E aí eu vejo, né? Quando Deus ele nos dá uma pregação, quando Deus ele nos dá uma mensagem, eu acho interessante que Ele primeiro nos prova, para depois provar a igreja. Aleluia, glória a Jeová. E aí, irmão, eu comecei a pensar mais na ideia de ter uma identidade fixa, de ter um registro, né? Porque eu fico conjecturando: se eu vou levar essa mensagem, eu tenho que ter pelo menos certeza da minha identidade. Correto? Amém. Aí eu comecei a orar a Deus nesse sentido. E aí começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. O diabo ele começou a jogar muitas setas na minha cabeça. E aí teve um ponto que eu falei assim: Deus, chega, não quero mais ser provado. Eu falei: Deus, me toma. Deus, eu sou teu servo, eu não quero mais isso. Eu vinha para a casa do Senhor e não conseguia me ligar. Eu começava a ler a Bíblia em casa e parecia que eu não estava ligado com Deus. Eu dobrava os meus joelhos para orar e parecia que eu não estava ligado no céu. Parecia que eu não estava orando de coração. E aí o diabo ele começou a jogar seta na minha cabeça falando: e aí, quem é você? Quem é você? Quem é você? E aí eu comecei a me reter, eu comecei a me fechar dentro de mim mesmo, né? E aí eu cheguei até a comentar com o pastor, né, sobre isso. Ei, irmãos, mas eu estou aqui. Querido, deixa eu te falar uma coisa: não é qualquer coisinha que vai fazer você parar, não é qualquer coisinha que vai fazer você sair do trilho, não é qualquer coisinha que tem que fazer você perder o foco, irmão. A vida é curta demais. A vida é curta demais para que a gente fique se preocupando com coisas bobas, a gente fique se preocupando com coisas banais. Irmãos, 2 vezes já Deus, ele tomou a boca a primeira vez da irmã Luciana. E ele falou assim: para que vocês estão guardando mágoas no coração de vocês? Para que vocês estão guardando mágoa no coração de vocês?
A minha igreja não pode ter mágoas. A minha igreja não pode querer não liberar o perdão. Irmãos, nós temos que liberar o perdão. Fiel adorador, dentro da fornalha vou mostrar. Irmãos, aí Deus te põe na fornalha, o irmão te chateia. Aí Deus te põe na fornalha, o irmão, você fica chateado com o irmão. E aí você não libera o perdão. Vamos tentar entender esse servo. Vamos tentar entender essa ovelha. Irmãos, meu Deus. Vamos ajudar o pastor também. Me ajuda, Jesus. Vamos ajudar. Meu Deus. Irmão, libera o perdão. 70 vezes 7. 70 vezes 7 por dia. Eu já me esqueci até a conta disso aí. É muita coisa para perdoar. É isso, 490, pastor. É muita coisa para perdoar, irmão. E aí a gente vai ficar, já perdoei uma vez, eu não vou perdoar de novo não. Chega, a irmã Samara já me magoou demais. Não vou mais perdoar ela não. Agora só vou perdoar o Mateus. A irmã Samara eu vou perdoar 490 vezes por dia. É dose. Mas eu não quero perdoar. Me desculpa, mas então você não é digno de perdão. Meu Deus. Você não é digno de perdão. Aí já é a lei da semeadura, irmão. Você colhe aquilo que você planta. Se você não planta perdão, como é que você vai colher perdão? Se você não perdoa, como é que você vai pedir perdão para Deus? É verdade. Ei, irmão. Ei, irmão. A igreja está passando por uns momentos, não é essa igreja, eu estou falando a igreja de Cristo, eu estou falando a igreja no modo geral. Está passando por um momento tão crítico, que hoje em dia é até difícil de você saber quem é profeta de verdade e quem é falso profeta. Os profetas falsos que a Bíblia falou que ia se levantar, já estão se levantando. Hoje em dia você vai ver por aí, é tanta gente falsa tentando trazer isso aqui para a igreja. É tanta gente falsa, irmão. E aí? Será que eu e você estamos tendo discernimento? Irmão, a igreja está mudando. Hoje a igreja está aceitando gente dentro da igreja em pecado, só para não perder a alma. Irmão, eu prefiro ter, como o pastor fala, voltar para os 3, do que ter 1000 aqui dentro que não são comprometidos. 6, melhor dizendo. Eu prefiro que a igreja esteja vazia, mas um vazio com pessoas comprometidas, com pessoas que amam a Deus em espírito e em verdade mesmo, do que ter 1 milhão de pessoas aqui e todas as 1 milhão de pessoas ficar no pecado, ficar desapercebido. Verdade. Porque um dia Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, Ele vai cobrar aquilo que Ele propositou no teu coração. Um dia, tudo aquilo que Deus propositou no teu coração, Ele vai fazer. E aí, meu filho? Cadê? Como é que é? Se lembra aquilo que eu propositou no teu coração? Se lembra? Você fez? Me dá o relatório. Me dá aí, eu quero ver. Quero ver o desenvolvimento. E aí, o que você vai apresentar para Deus? E as pessoas que deixam o irmão fazer tudo? Vai se apresentar na mão cara lavada para Deus e vai falar: Deus, meu irmão fez. Deus, eu não tenho culpa. Deus, mas a minha força acabou. Deus, mas foi culpa do meu irmão. Deus, mas ninguém olhou para mim. Deus, mas eu estiquei a mão para dar a paz do Senhor e a varoa não me deu a paz do Senhor. Irmãos, eu particularmente eu acho melhor
a gente realizar aquilo que Deus propositou no nosso coração, do que a gente ficar ligando para coisas banais. Para coisas banais. Sabe, irmão, quantas vezes a gente perde o foco, a gente perde o registro. E aí o segundo motivo é exatamente esse, perder o registro. Esse aí é até as pessoas que realmente aceitaram a Jesus, que realmente tiveram um encontro com Deus, é as pessoas que realmente entregaram a sua vida para Cristo. Mas por algum momento, sabe, um momento pequenininho assim, ouso até falar que por um momento menor do que o grão de mostarda, a pessoa deixou de vigiar. E aí, como o nosso pastor está cansado de falar, o diabo ele não precisa de muito tempo para entrar e fazer a arruaça. Ele não precisa. Se você der 1 milésimo para ele já entra na tua vida e estraga a tua vida completa. Tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você conjecturou para a tua vida, tudo aquilo que você começou a montar, tudo aquilo que você começou a construir, ele acaba com tudo. Com tudo, ele não tem dó nem piedade. Ele acaba, mas ele acaba mesmo. Sabe, irmão? E aí, a pessoa até aceitou Jesus de verdade, até estava aqui firme e constante com o Pai. Mas aí, por algum momento, alguma situação, fez a pessoa cair, fez a pessoa se desviar. E aí é nesse momento que a gente perde o registro. Eu vou um pouco mais além. Às vezes a pessoa até nem se desvia. Às vezes a pessoa até continua aqui dentro da igreja, mas acaba perdendo o registro. Sabe o que é isso? É o desleixo. Sabe o que é isso? É a falta de comprometimento. Porque tem o registro guardado e aí guarda em qualquer lugar e não sabe onde guardou. Aí vai ter um dia que Deus vai pedir: ei, meu filho, me dá o registro para tu subir aqui para o céu. Aí o crente arranca até o cabelo da cabeça, porque não sabe onde está o registro. Meu Deus. Irmão, registro é uma coisa séria. Você quer ver o que é o registro? A partir do momento que a pessoa vem aqui na frente, levanta suas mãos para o céu e aceita Jesus como único e suficiente Salvador, o nome dela é escrito no livro da vida. Vamos trazer para o mundo espiritual? Vem comigo. O nosso registro é o livro da vida. Nós temos um nome novo lá no céu, na pedrinha branca, lembra? Glória a Jeová. Nós temos um nome escrito lá no livro da vida, lembra? Nós temos um registro lá no céu, lembra? Ei, irmão, não perde o registro. Não deixa seu registro sujar. Tenha cuidado com o teu registro. Você vai precisar dele um dia. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. E quando ele voltar, ele vai te comprar o registro. Não perde o registro. Toma cuidado com ele. Não deixa o registro amassar. Não deixa o registro envelhecer. Guarda o registro dentro de uma pastinha bonitinha, igual você faz com seus documentos materiais. Tenha zelo, tenha cuidado pelo teu registro. Irmão, porque depois que você perde o registro, é difícil para encontrar. É muito difícil para encontrar. E depois que você perde o registro, quando você prestar atenção na leitura? Aleluia. Aleluia. No versículo 64, na parte B, diz que como imundos foram excluídos do sacerdócio. Ei, irmãos, enquanto nós temos o registro, nós somos chamados de meninas dos olhos de Deus. Enquanto nós temos o registro, nós somos chamados de príncipe e princesa de Deus. Enquanto nós temos o registro, nós somos chamados de filhinhos. Nós somos chamados de amados do Pai. Nós temos o direito de chamar Ele de Pai.
Olha que orgulho, chamar Deus de Pai. Irmão, todas as vezes que eu estou orando, que eu vou me comunicar com Deus, que eu vou chamar Ele de Pai, eu encho a minha boca de orgulho e falo: Pai, meu Pai, nosso Pai. Ei, irmão, e aí quando a gente perde o registro, nós somos chamados de imundos, nós somos tratados como imundos. Não perde o registro. Pelo amor de Deus, não perde o registro. Não perde o registro. Eu quero encontrar com você lá no céu. Não perde o registro. Ei, irmão. E de vez em quando a gente dá aquelas fraquejadas. E sabe por que a gente dá aquelas fraquejadas? Que acontece alguma situação na nossa vida e a gente se acha autossuficiente. Acontece alguma situação na nossa vida e a gente se acha bom o suficiente. A gente esquece, pastor, da pregação da irmã Elizabeth, de imitar Jesus, de seguir os passos de Jesus. Aí acontece alguma situação na nossa vida e a gente resolve se estressar. E aí acontece alguma situação na nossa vida que a gente resolve dar vida para o velho homem. Aí acontece alguma situação na nossa vida que a gente resolve a matar literalmente o novo homem, a nova criatura que Deus criou. E aí a gente esquece completamente que nós temos que seguir o mesmo passo de Jesus. Se ele virou para a direita, nós temos que virar para a direita. Se ele seguiu reto, nós temos que seguir reto. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se ele é o caminho, nós temos que seguir por ele. Se ele é o caminho, nós temos que olhar para ele. Se ele é o caminho, nós temos que ir por ele. Não tem como a gente chegar ao Pai se a gente não for por Jesus. Não tem como a gente chegar ao Pai se a gente não imitar a Jesus. Oi, irmão. É algo muito sério que Jesus ele quer nos levar, sabe? Jesus ele quer nos levar. Agora eu e você temos que estar dispostos para ser levado, sabe? Eu e você temos que estar firmes para ser levados. Eu e você temos que guardar o registro para ser levado. Porque do que adianta eu ter um registro e não ser registrado? O que adianta eu ter um registro e perder o registro? Sendo mais claro, o que adianta você estar aqui na igreja e viver lá no mundo? Sendo mais claro, o que adianta você fingir que está na igreja e praticar as coisas do mundo? O que adianta a gente estar na igreja e não querer renunciar às coisas do mundo? O que adianta a gente estar na igreja e não obedecer a nossa liderança? O que adianta a gente estar na igreja e estar em desobediência ao pastor? O que adianta a gente estar na igreja nos enganando? Porque aquele que está na igreja, percebeu? Eu falei, aquele que está na igreja e que está em desobediência, e que está em pecado, e que leva a vida, tô nem aí, está enganando a si próprio. Porque a Deus ele não engana. Deus é aquele que tudo pode ver. Deus é aquele onisciente. Deus é aquele onipresente. Ei, irmão, ele está contigo em todos os momentos. Do que adianta você querer tomar uma atitude falsa? Do que adianta você querer enganar a mim? Do que adianta você querer enganar o pastor? Do que adianta as pessoas, o filho não registrado querer enganar a igreja? Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Jó capítulo 20, versículo 7
Não, versículo 6 e versículo 7. Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco parecerá para sempre. E os que o viam dirão: onde está? Do que adianta a gente tomar um registro falso? Do que adianta a gente tomar uma identidade falsa? A gente pode até subir, a gente pode até aparecer para o mundo, a gente pode até ganhar um pouquinho de fama, mas pereceremos. Aquele que tem identidade falsa perecerá igual ao esterco, igual ao número 2. Irmãos, adianta de alguma coisa? Aleluia. Adianta de alguma coisa a gente querer ser falso? Queridos, porque enganar o homem é fácil. Enganar o homem é fácil. Mas a Deus nós não conseguimos enganar. Nós podemos ser o mais perfeito ator, a mais perfeita atriz, mas me desculpa, a Deus não engana. Ei, irmão, nós precisamos de mais consciência. A igreja de Cristo, a igreja que leva a fama de lavada e remida, necessita de mais consciência. Nós necessitamos de mais frutos do Espírito. Porque os dons do Espírito nós já estamos buscando. Mas e os frutos? E os frutos? É por isso, irmão, que você se revela crente por aí e você é julgado. Sabe por quê? Porque tem muita gente aí fora que perdeu o seu registro, ou até então nunca foi registrado, causando vergonha para o Evangelho. Sabe de uma coisa? Deus não necessita de pessoas que trazem vergonha para o Evangelho. Deus não necessita de pessoas assim. Deus ele precisa de pessoas que se comprometam com Deus. Deus ele precisa de pessoas que estejam ali firmes com Deus. Deus ele precisa de pessoas que o amam de verdade. Deus ele precisa de pessoas que estão focados com eles. Deus ele precisa de pessoas que assumam uma identidade verdadeira. E que é aquela identidade ali, mesmo se falar assim: nega a Deus ou eu te mato. E aí? Deus necessita de pessoas assim, que prefiram a morte do que negar a Deus. Deus ele precisa de pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque quando ele voltar, ele vai levar essas pessoas. Ei, irmãos, a gente fala tanto do céu, a gente fala: quem vai para o céu? Aleluia, glória a Deus. Mas, irmão, me desculpa, mas só entra no céu quem for puro. Só entra no céu se tiver com a identidade firme. Esse negócio de meio a meio, esse negócio de café com leite, ei, irmão, não existe isso não no mundo espiritual. Mas eu sou crente de café com leite. Glória a Jeová. Meu Deus. Irmão, seja firme. Tenha uma identidade firme, tenha uma identidade constante. Decida. Irmão, a última pregação do presbítero Alexandre, ele falou que nós temos o poder de decisão. Se eu decidir escolher ter uma identidade de servo fiel, eu vou ser servo fiel e pronto, e acabou. Não tem diabo que possa mudar isso. Porque o diabo ele só tem autoridade na tua vida quando tu dá legalidade para ele. O diabo só tem autoridade na tua vida, ele só pode futucar ou quando Deus permite ou quando nós permitimos. Ele não tem poder de sair futucando
espancando, de sair batendo. Não! Ele não tem. Você pode. Deixa eu te falar uma coisa, você pode. Você pode ter uma identidade de servo. Você pode ter uma identidade de cristão verdadeiro. Você pode dar testemunho. Você pode. Porque se você não pudesse, me desculpa, mas eu não estaria aqui pregando. Me desculpa, mas essa igreja agora estaria com as portas fechadas. Me desculpa, mas Jesus não voltaria na terra. Não viria na terra, melhor dizendo, entregar seu sangue. Deus, ele derramou toda a gota de sangue para uma igreja que assumisse uma identidade verdadeira, para que nós pudéssemos ter um avivamento hoje. E avivamento não é aquele que a gente chega na igreja triste e aí a gente começa a falar em línguas e aí a gente começa a rodar no poder. Não! Avivamento verdadeiro mesmo é aquele que você tem medo de ir para o inferno. Avivamento verdadeiro mesmo é aquele que você sabe que você tem que mudar para ir para o céu. Irmãos, a gente tem que deixar um pouquinho de lado essa história de só mover o Espírito Santo, eu ia falar de só mover, de só falar em línguas, de só rodar, de só sapatear, de só pular, de só profetizar. A gente tem que dar mais crédito a isso aqui. Maravilha. É vivo e eficaz. Maravilha. Se renova cada dia. Você não enjoa de ler isso aqui. Aleluia. Nós temos que dar crédito para a palavra de Deus. Nós temos que dar crédito tanto para o Logos como para o Rema. A palavra escrita, a palavra revelada, irmãos. É tão gostoso você pegar a Bíblia, você abrir, você começar a ler, você começar a meditar naquilo que está escrito, você começar a conjecturar aquilo que está escrito. Isso é maravilhoso. Você começar a viajar nas escrituras sagradas. Irmão, eu tenho como exemplo, de verdade, o presbítero Alexandre. Não sei se vocês reparam, mas quando ele sobe aqui, ele fala: eu comecei a ler, eu tive dúvida e eu perguntei para Deus. Irmãos, será que a gente pode tirar o foco um pouquinho das coisas materiais e voltar o nosso foco para a palavra? A palavra que no início era verbo, a palavra que veio e se fez homem, a palavra que derramou seu sangue por nós. Será que a gente pode tirar o pensamento do físico, do material e vir um pouco para o espiritual? Será que nós somos capazes? Ei, irmão, porque quando Jesus voltar, eu estou batendo nessa tecla, irmão, porque foi Jesus que botou isso no meu coração, sabe? Jesus, ele está próximo de voltar. Jesus daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Será que você pode dar glória por isso? Ele vem. Ele vem. Ele vem. E ele vem buscar a igreja. E a igreja não pode estar desapercebida. A igreja não pode estar dormindo. A igreja tem que estar firme e constante. A igreja tem que assumir uma identidade diante de Deus. A igreja tem que estar com o registro guardado. Ou você acha que Deus escreveu seu nome no livro da vida à toa, porque ele não tinha nada para fazer? Jesus, ele vem, irmão. Jesus, ele vem. E quando ele vir, é bom que nós estejamos com o registro guardado. Amém, irmãos? Só até que Deus me deu. Eu queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus.